A história do Poder Legislativo Municipal em Ponte Nova teve início no ano de 1862, quando ocorreram as primeiras eleições da vila de São Sebastião da Ponte Nova, como se chamava a nossa cidade naquele tempo. De acordo com a Carta de Lei do Império do Brasil, equivalente à atual Constituição Federal, as vilas tinham 7 vereadores e as cidades podiam ter 9. Os 7 vereadores eleitos para a primeira legislatura eram pessoas de posses e descendiam da aristocracia local. De acordo com a ata da primeira reunião da Câmara, foram eleitos em 28 de dezembro de 1862 Manuel Francisco de Souza e Silva, Sebastião José Pereira do Monte, Miguel Martins Chaves, Antônio Carlos Correia Mairinque, Joaquim Rodrigues Milagres, Antônio Justiniano Gonçalves Fontes e Luiz José Pinto Coelho da Cunha. A primeira sede da Câmara foi doada pelo coronel Antônio Delfonso Martins da Silva, um rico fazendeiro da época, irmão do primeiro presidente do Legislativo, o capitão Manuel Francisco de Souza e Silva. Entre as primeiras melhorias com recursos da própria municipalidade, o sistema de iluminação pública recebeu a instalação de 20 lampiões vindos da capital e foram iniciadas obras de reforma de chafarizes e pontes. A Lei Mineira número 1300 de 1866 transformou a vila de Ponte Nova em cidade, mas só na eleição de 1872 a cidade passou a eleger 9 vereadores. Em 1886, o imperador Dom Pedro II visitou Ponte Nova para a inauguração da Estrada de Ferro. Entre os vários locais que visitou na cidade, a sua primeira visita foi à Câmara Municipal, onde foi recebido pelo então presidente da Câmara, Coronel José de Almeida Campos. A Câmara, na época, funcionava junto à cabeceira da ponte, na margem direita do rio Piranga, próximo ao início da hoje Rua Benedito Valadares. Com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, novas mudanças ocorreram e as câmaras municipais foram fechadas por decreto do governo provisório. Para substituí-las, foram criados nos municípios os Conselhos de Intendência. Para compor o de Ponte Nova, foram nomeados Manuel Olímpio Soares, Antônio Martins Ferreira da Silva e José Caetano de Almeida Gomes. Promulgada em 1891, a primeira Constituição Republicana adotou o regime republicano, presidencialista, federativo e democrático liberal. Pela nova ordem política, foi criada a figura do agente executivo municipal, o antecessor dos atuais prefeitos, só que era escolhido entre os vereadores eleitos, e na maioria dos casos, o próprio presidente da Câmara tornava-se o agente executivo. Assim, podemos considerar que a partir daquele momento teve início a separação dos poderes executivo e legislativo. A primeira Câmara no período republicano, empossada no dia 7 de março de 1892, promulgou o Estatuto da Câmara Municipal da cidade de Ponte Nova, em 21 de abril de 1892. O Major Manuel Olímpio, vereador eleito com maior número de votos, tornou-se presidente da Câmara e o primeiro agente executivo municipal. Em 1921, a Ponte da Barrinha foi construída em concreto armado, bem em frente ao local onde funciona hoje a sede da Câmara Municipal. Logo em seguida, em 1925, foi inaugurado o Hotel Glória, um belíssimo exemplar da arquitetura da Belle Époque, construído no estilo Art Nouveau. Na mesma década, um incêndio destruiu a antiga matriz de São Sebastião, que era em estilo colonial. Ela foi substituída por uma nova construção em estilo neogótico, que perdura até os dias atuais. Com a Revolução de 1930, as câmaras municipais brasileiras sofreram um duro golpe. Um decreto do ditador Getúlio Dornelles Vargas suspendeu as atividades e depôs seus integrantes. O governo revolucionário passou a indicar o governador de estado e os mandatários municipais passaram a receber a denominação de prefeito municipal. E com esse título, a partir do dia 24 de outubro de 1930, o então presidente da Câmara, Cantídio Drummond, continuou à frente dos destinos de Ponte Nova até 16 de dezembro de 1935, quando foi promulgada a Lei nº 2484, criando a Lei Orgânica dos Municípios. Essa nova regra de funcionamento das câmaras estabeleceu limites de ações, disciplinando suas atividades. Os vereadores eram eleitos pelo povo e elegiam o prefeito. A primeira Câmara de Vereadores da era Vargas assumiu em 7 de junho de 1936, sob a presidência do cônego Raimundo Trindade. No ano seguinte,
houve um recuo das liberdades democráticas, quando Getúlio Vargas, centralizando ainda mais o poder em suas mãos, fechou todos os órgãos do Legislativo brasileiro e extinguiu os partidos políticos, situação que permaneceu até o fim do Estado Novo, em 1945. Com a promulgação da Constituição de 1946 e as eleições realizadas no ano seguinte, Ponte Nova elegeu 15 vereadores para a Câmara Municipal e o empresário Reinaldo Alves Costa tornou-se presidente. A posse aconteceu no dia 14 de dezembro de 1947, com a presença do então deputado estadual Tancredo Neves, que chegou de Belo Horizonte na viagem de inauguração do trem noturno da Estrada de Ferro Central do Brasil. Em 1964, um golpe de Estado no Brasil instituiu uma ditadura militar que durou até 1985. Em janeiro de 1967, os militares lançaram a Constituição da República Federativa do Brasil. Com o fim da ditadura na década de 80 e o início da redemocratização do país em 1988, o Congresso Nacional aprova a Constituição da República Federativa do Brasil, dando prioridade à dignidade e aos direitos humanos, explicitando a proteção à criança e ao adolescente e ao consumidor. Atendendo o estabelecido na Constituição, a Câmara de Ponte Nova promulgou em 1990 a Lei Orgânica Municipal, com os princípios norteadores da vida da sociedade local, visando o bem-estar social, o progresso e o desenvolvimento sustentável. Em 2004, a Lei Orgânica foi atualizada para adequar-se às emendas constitucionais posteriores à sua publicação. Desde 1932, o voto feminino é permitido no Brasil, mas só em 1993, Nilda Guimarães Leite tomou posse como a primeira vereadora eleita em Ponte Nova. Em 1996, a Câmara saiu do prédio da Prefeitura e passou a funcionar na sede atual, no casarão situado na Chácara Vasconcelos. No início do século XXI, com a promulgação da Lei Complementar 2685 de 2003, a cidade foi contemplada com o Plano Diretor Estratégico de Desenvolvimento Integrado e Sustentável do município de Ponte Nova. O Plano Diretor foi instituído como instrumento para ordenar e desenvolver adequadamente a estrutura física e as funções socioeconômicas e administrativas, em atendimento à Constituição Federal e em consonância com o Código Florestal, a Lei das Águas e a Lei Orgânica Municipal. Em 2006, mais uma conquista importante para os cidadãos de Ponte Nova. A Câmara Municipal aprovou a criação do Código Municipal de Defesa do Contribuinte e do Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte, criando mecanismos de defesa do contribuinte contra eventuais arbitrariedades do poder público municipal. Nos últimos anos, a Câmara Municipal de Ponte Nova vem se destacando como uma das mais econômicas do Estado e um exemplo de transparência na gestão e no desenvolvimento de ações de interatividade e busca de participação popular. Muito antes da Lei de Acesso à Informação entrar em vigor, o Legislativo de Ponte Nova disponibiliza na internet a sua prestação de contas e todos os dados relativos ao seu funcionamento. As comemorações pelos 150 anos da presença do Poder Legislativo na história e nas transformações de Ponte Nova começaram com o lançamento do selo personalizado e do carimbo filatélico alusivo ao Sesc Centenário. Continuou com a outorga da Comenda Legislativa. E em breve será inaugurada uma ala anexa ao casarão, com novas instalações para o plenário e a Biblioteca Maria de Abreu, e a criação do Centro de Memória do Legislativo, além de possibilitar melhores condições de trabalho para os vereadores e de atendimento à população. O casarão atual continua como está e o anexo terá as mesmas características arquitetônicas. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade.